Imagine só, é janeiro, está nevando lá fora, e você mordendo aquele pepino crocante e cheiroso, colhido na hora, da sua própria janela. Parece ficção? Nada disso. Essa será a sua realidade daqui a apenas 2 meses. Neste vídeo, eu vou te mostrar um plano completo, passo a passo, de como transformar a sua janela numa mini horta superprodutiva e colher o seu primeiro pepino de inverno. E o melhor, vamos começar a agir agora mesmo, em novembro. Vou revelar absolutamente todos os segredos, desde como escolher as sementes certas, até aqueles truques de adubação que fazem o pepino dar frutos mesmo com o dia curto e pouca luz. Assista até o fim, porque, no grande finale, eu vou falar sobre o erro principal, a falha fatal, que destrói 90% das colheitas caseiras. Preparados? Então, vamos lá. Muita gente acha que ter uma horta é coisa de verão e de sítio, que para cultivar vegetais precisamos de muita terra, sol e calor. Mas as tecnologias modernas e a seleção de sementes mudaram completamente o jogo. A ideia de plantar comida em casa não é nova, mas deixou de ser aquele simples hobby de cebolinha na água e virou um movimento real, a agricultura urbana, ou city farming. Hoje, graças ao surgimento de variedades especiais, podemos colher o ano todo sem nem precisar sair do apartamento. O grande avanço foi a criação dos híbridos partenocárpicos de pepino. O nome é complicado, mas a ideia é simples. Esses pepinos não precisam de abelhas para polinizar. Eles geram frutos sozinhos. E foi isso que abriu as portas para o cultivo de inverno no parapeito da janela. Então, esqueça os estereótipos. Nossa aventura não é apenas um experimento, é uma agrotecnologia real e acessível para qualquer pessoa. Nós vamos juntos percorrer o caminho da semente minúscula até o fruto crocante, e você vai ver que a mágica da colheita de inverno é apenas uma questão de conhecimento e um pouquinho de cuidado. Então, por onde é que começa qualquer boa colheita? É claro que começa com a escolha das sementes. E aqui reside o primeiro e mais importante detalhe. Esqueça aquelas variedades que plantava na horta da sua avó. Para o parapeito da janela, precisamos de verdadeiros heróis, de sementes especiais. Procure nas embalagens a palavra mágica, partenocárpico. Isto significa que a planta não precisa de polinização para dar frutos, o que é crucial no ambiente de um apartamento, onde as abelhas são, como sabemos, visitas raras. A segunda qualidade importante é a tolerância à sombra. O sol de inverno não nos brinda com muita atividade, por isso a variedade escolhida deve lidar bem com a falta de luz. E o terceiro ponto é a compacidade. O ideal são os híbridos arbustivos ou de ramificação fraca, que não vão transformar o seu parapeito numa selva impenetrável. Preste atenção a híbridos testados e aprovados, como o Xoxa, Atleta, Courage, ou o pepino da cidade, Gorodskoy Ogurchik. Estes foram criados especificamente para crescer em espaços limitados. Lembre-se, fazer a escolha certa das sementes garante 50% do sucesso da sua futura colheita. Agora vamos falar sobre o recipiente, ou a casa, para o nosso futuro pepino. A escolha do vaso e do substrato é tão importante quanto a escolha das sementes. Pepinos são plantas com um apetite saudável e um sistema radicular robusto, e por isso eles precisam de espaço. O volume mínimo do vaso para uma única planta é de 5 litros. Não use menos do que isso, caso contrário, as raízes não conseguirão se desenvolver plenamente e você não terá uma colheita satisfatória. É fundamental que o vaso tenha orifícios de drenagem no fundo. O excesso ou o acúmulo de água é o principal inimigo das raízes, levando ao apodrecimento e à morte de toda a planta. Quanto ao substrato, você tem 2 caminhos. O primeiro é comprar um substrato universal, pronto para hortaliças ou mudas, disponível em lojas de jardinagem. É o método mais simples e seguro. A segunda opção, para os mais entusiastas, é preparar a mistura de solo em casa. A receita ideal é misturar partes iguais de turfa,
humus, terra vegetal e adicionar um pouco de areia para garantir a aeração. O mais importante é que o substrato seja leve, solto e, acima de tudo, nutritivo. Essa será a base sólida para a saúde e a frutificação do seu novo amigo verde. Já escolhemos as sementes e preparamos o solo. Parece que está na hora de plantar, certo? Mas não se apresse. Existe um método antigo, mas muito eficaz, para aumentar significativamente as chances de sucesso: a preparação prévia e a germinação das sementes. Muitas sementes modernas já vêm tratadas pelo fabricante, mas uma verificação extra nunca faz mal. Pegue um disco de algodão ou um pedaço de tecido, umedeça-o bem com água morna e coloque as sementes por cima. Cubra com outro disco igualmente úmido e coloque tudo num pequeno recipiente ou simplesmente num saco de plástico, para criar um ambiente de umidade controlada. Coloque num local quente, com uma temperatura de cerca de 25 graus Celsius. Em apenas 2 ou 3 dias, vai começar a ver pequenas raízes brancas a brotar das sementes. Este passo simples resolve duas questões de uma só vez. Em primeiro lugar, permite-lhe descartar as sementes vazias ou inviáveis que não germinariam na terra. Em segundo lugar, está a dar à planta um arranque potente. As plântulas no vaso surgirão muito mais rapidamente e de forma mais uniforme. É como acordar a semente e dizer-lhe: chegou a hora de crescer. As nossas sementes germinaram e já mostraram as primeiras raízes. Está na hora de as transferir para o seu vaso definitivo. O processo de plantio é crucial, e a precisão nesta etapa é fundamental. Encha o vaso com o substrato preparado, deixando uma pequena margem até a borda. Regue bem a terra com água morna e repousada. Isso fará com que o solo assente e fique com uma umidade uniforme. Agora, faça um pequeno orifício no centro, com cerca de no máximo 1,5 cm de profundidade. Com muito cuidado, usando uma pinça ou simplesmente os dedos, coloque a semente germinada no orifício, com a raiz virada para baixo. É fundamental que este rebento delicado não seja danificado. Cubra a semente com terra e compacte levemente a superfície. Não é necessário regar novamente por cima. A umidade que já está no substrato é suficiente. Para criar as condições ideais para a germinação, cubra o vaso com um frasco de vidro, uma garrafa plástica cortada ou um simples saco transparente. Desta forma, irá criar uma mini estufa. Coloque o vaso num local aquecido. A temperatura ideal para a germinação situa-se entre 24 e 26 graus. Agora, só resta esperar. Passados alguns dias, o milagre acontece. Uma pequena argola verde surge da terra, que em breve se abrirá nas duas primeiras folhas cotiledonares. Este é o momento mais emocionante e crucial. Assim que notar os primeiros brotos, deve agir de imediato. A primeira coisa a fazer é remover a nossa estufa, ou seja, o saco ou o recipiente que a cobria. Ela já não é necessária. A planta precisa agora de ar fresco. Em segundo lugar, e isto é criticamente importante, garanta a quantidade máxima de luz. Mude imediatamente o vaso para o parapeito de janela mais claro que tiver. Nos primeiros dias de vida, a luz é o fator mais importante para o seu rebento. É a luz que inicia o processo da fotossíntese e lhe dá força para crescer. Se houver pouca luz, o broto vai esticar-se muito, ficando fino, pálido e fraco. Será difícil recuperar uma planta nestas condições e não poderá esperar uma boa colheita. Portanto, lembre-se: viu o broto, retire imediatamente a cobertura e coloque-o no local mais luminoso. Este é o primeiro exame do seu pepino e tem de o ajudar a passar. Não moramos nos trópicos e no inverno os dias de sol são extremamente curtos. Mesmo na janela mais ensolarada, o pepino terá uma falta catastrófica de luz para se desenvolver e, principalmente, para produzir frutos. Por isso, a iluminação suplementar não é uma recomendação, é uma condição obrigatória. Sem uma lâmpada especial, toda a sua empreitada corre sério risco de falhar.
vamos precisar de fitolâmpadas. Elas existem em vários tipos, mas o melhor é optar pelas lâmpadas de espectro completo, pois a luz delas é o mais próximo do Sol e é ideal para todas as fases de crescimento. Posicione a lâmpada diretamente sobre a planta, a uma distância de 15 a 20 centímetros do topo. Conforme o pepino for crescendo, a lâmpada também precisará ser levantada. A duração total da luz diária, somando a luz natural e a suplementar, deve ser de, no mínimo, 12 horas, e preferencialmente 14 horas por dia. O mais prático é usar um timer de tomada, que ligará e desligará a lâmpada automaticamente nos horários programados. Lembre-se, para a planta, a luz é o alimento. No inverno, você precisa se tornar o sol pessoal do seu pepino. Pepinos são criaturas que amam o calor, e manter a temperatura correta é crucial para eles. No entanto, o parapeito da janela no inverno é um lugar traiçoeiro. De um lado, vem o ar frio do vidro, do outro, o calor intenso irradia do aquecedor central. Nossa missão é encontrar um equilíbrio confortável. A temperatura ideal para o crescimento do pepino durante o dia é de cerca de 22 a 24 graus Celsius. À noite, ela pode cair para 18 ou 20 graus. Essa variação, inclusive, é benéfica. Para proteger as raízes do frio que vem do vidro, coloque um pedaço de isopor ou uma pilha de revistas velhas debaixo do vaso. E para proteger a planta do ar seco e quente do radiador, você pode pendurar uma toalha úmida no aquecedor ou instalar uma tela refletora especial. O maior inimigo do pepino é a corrente de ar. Por isso, ao arejar o ambiente, retire sempre o vaso do parapeito da janela. Variações bruscas de temperatura causam estresse à planta, fazendo com que ela perca as flores e os frutos em formação. Crie um microclima aconchegante para a sua plantinha, e ela retribuirá com uma colheita generosa. Regar é uma verdadeira arte. Neste ponto, a regra de ouro é fundamental. É melhor regar de menos do que de mais. As raízes do pepino são muito sensíveis ao excesso de umidade. Num solo permanentemente encharcado, elas começam a sufocar e a apodrecer, o que leva inevitavelmente à morte da planta. Por isso, só deve regar quando a camada superficial do substrato no vaso estiver seca, a uma profundidade de 1 ou 2 centímetros. Verificar isto é muito simples. Basta tocar na terra com o dedo. A água para a rega deve ser obrigatoriamente tépida, a cerca de 25 a 30 graus, e deve ser previamente repousada. Água fria tirada diretamente da torneira é um choque para o sistema radicular e pode provocar o aparecimento de várias doenças. Regue com cuidado, junto à borda do vaso, e evite desenterrar a terra que está na base do caule. Coloque água até que o excesso comece a escorrer para o prato que está por baixo. 15 a 20 minutos depois, certifique-se de remover toda a água que sobrou no prato. Lembre-se, uma rega correta é a chave para raízes saudáveis, e raízes saudáveis são o alicerce de toda a planta. Quando o nosso pepino crescer e tiver desenvolvido 5 ou 6 folhas verdadeiras, chega a hora de um procedimento crucial: a formação da planta. No espaço limitado do peitoril da janela, não podemos permitir que a planta cresça de forma desordenada. Nosso objetivo é direcionar toda a sua energia, não para o crescimento excessivo de folhagem, mas sim para a produção de frutos. A principal técnica para isso é o pinçamento, ou poda apical. Vamos remover as brotações laterais que nascem nas axilas das folhas, que são frequentemente chamadas de ladrões ou netos. Na parte inferior do caule, ou seja, até a quinta folha, removemos todos os brotos laterais e até mesmo os botões florais iniciais. Isso é feito para que a planta ganhe força e desenvolva um sistema radicular robusto. Acima da quinta folha, podemos deixar os ramos laterais, mas devemos pinçar as suas pontas após a primeira ou segunda folha. Já o caule principal, quando atingir o topo da janela ou a sua estrutura de suporte, deve ser delicadamente pinçado para interromper o seu crescimento vertical. Esse tipo de formação
não só torna a planta mais compacta, mas também a estimula a produzir mais flores femininas, que são de onde, afinal, surgem os nossos pepinos. O pepino é uma trepadeira, ou liana, e por sua natureza, ele sempre tenta se agarrar a algo para subir. Nossa tarefa é dar a ele essa chance. Oferecer suporte, ou fazer a tutoragem, não apenas ajuda a planta a se sentir confortável, mas também resolve vários problemas práticos importantes. Em primeiro lugar, o posicionamento vertical do caule permite o uso máximo da luz. Todas as folhas serão iluminadas de forma uniforme. Em segundo lugar, isso melhora a circulação do ar ao redor da planta, o que serve como uma excelente prevenção contra doenças fúngicas. E em terceiro lugar, dessa forma, é muito mais fácil cuidar do pepino e colher os frutos. Para o suporte, você pode usar diversas estruturas. A opção mais simples é esticar uma corda ou um barbante resistente, do vaso até a parte superior da moldura da janela. Outra alternativa é instalar no vaso uma escada treliça especial para plantas de interior. Conforme o caule for crescendo, você precisará envolvê-lo delicadamente no suporte, no sentido horário. Faça isso de forma regular, a cada poucos dias, enquanto o caule ainda estiver flexível. Ao criar um canteiro vertical, você não apenas economiza espaço, mas também garante ao seu pepino as condições ideais para o crescimento. Umas 2 ou 3 semanas após a germinação, quando o nosso pepino já tem algumas folhas verdadeiras, as reservas de nutrientes internas da semente já se esgotaram. A partir daí, ele precisa da nossa ajuda através da adubação. Essa primeira aplicação de fertilizante deve ser focada no crescimento ativo da massa folhosa, ou seja, do caule e das folhas. O elemento responsável por esse desenvolvimento é o nitrogênio. Portanto, para começar, devemos escolher um fertilizante que tenha uma predominância desse nutriente. Isso pode ser feito com um fertilizante mineral, como ureia ou nitrato de amônio. Ou, se preferir, use opções orgânicas, como um extrato líquido de esterco bovino ou de aves, caso não se importe com o cheiro característico que isso trará para o ambiente. No entanto, é muito mais prático e simples usar fertilizantes líquidos complexos, prontos para hortaliças, que já vêm com todos os elementos balanceados. Leia atentamente as instruções na embalagem e, sob nenhuma circunstância, exceda a dosagem. Aliás, é sempre melhor preparar a solução com uma concentração 2 vezes mais fraca do que a recomendada. É crucial que a adubação seja sempre aplicada em solo já úmido, logo após a rega principal, para evitar queimar as raízes mais sensíveis. Essa primeira dose de alimento dará à planta o impulso inicial e poderoso de que ela precisa para o seu desenvolvimento. O pepino é um verdadeiro hóspede das selvas tropicais úmidas e está geneticamente programado para prosperar em ambientes de alta umidade. Mas o que acontece nos nossos apartamentos durante o inverno? Exatamente. Temos o aquecimento central, que resseca o ar de forma implacável. O ar seco é uma fonte de estresse intensa para o pepino. As folhas começam a perder umidade, as suas bordas podem secar e enrolar-se, e a planta fica muito mais vulnerável a pragas perigosas, como o ácaro-aranha. Por isso, a nossa missão é criar um verdadeiro oásis de umidade à volta do nosso animal de estimação, verde. A maneira mais fácil é borrifar regularmente as folhas com água morna e previamente repousada, usando um pulverizador. Deve fazer isto de manhã ou à noite. Pode também colocar um recipiente com água perto do vaso, ou melhor ainda, adquirir um umidificador de ar doméstico. Será benéfico não só para a planta, mas também para si. Outra técnica eficaz é colocar o vaso num tabuleiro largo, cheio de argila expandida, ou seixos, e ir adicionando água periodicamente. A água irá evaporar-se, aumentando a umidade exatamente na área circundante da planta. Lembre-se, uma umidade confortável é a chave para folhas suculentas e para a saúde geral do seu pepino. Com o passar do tempo, nosso pepino cresce vigorosamente,
E então, chega o momento tão aguardado, o surgimento dos primeiros botões. Este é o sinal de que precisamos mudar a sua dieta nutricional. Se na fase inicial precisávamos de nitrogênio para estimular o crescimento das folhas, agora a planta requer energia extra para a floração e formação dos frutos. Os elementos principais nesta nova fase são o fósforo e o potássio. O fósforo é responsável pelo desenvolvimento do sistema radicular e pela formação dos botões florais, enquanto o potássio é essencial para a formação dos frutos em si, tornando-os saborosos, doces e crocantes. Por isso, passamos a usar fertilizantes complexos, onde o fósforo e o potássio são os componentes predominantes. Procure na embalagem a indicação para floração e frutificação, ou observe a fórmula NPK, onde o segundo e o terceiro números, P e K, serão significativamente maiores que o primeiro, N. Durante o período de floração e frutificação, a adubação deve ser feita regularmente, a cada 10 a 14 dias, sempre combinada com a rega. Uma nutrição correta e oportuna nesta fase é o caminho direto para uma colheita abundante. É como se você estivesse dizendo à planta: você tem tudo o que precisa, não se preocupe, produza muitos pepinos. De vez em quando, enfrentamos um problema chato na horta. O pepino está florindo abundantemente, tudo coberto de flores amarelas vibrantes. Mas cadê os frutos? As flores simplesmente murcham e caem. A essas flores que não dão fruto, geralmente chamamos de flores estéreis, ou flores masculinas. Isso é frustrante, mas esse fenômeno sempre tem uma explicação clara. Na maioria das vezes, o problema reside nas condições de cultivo. Em primeiro lugar, pode ser a falta de luz. Se a planta estiver em um ambiente muito escuro, ela simplesmente não terá a energia necessária para formar os frutos. Em segundo lugar, a causa pode ser uma temperatura inadequada. Ou está muito quente, ou pelo contrário, muito frio. A terceira causa comum é o desequilíbrio nutricional. Se você exagerou no nitrogênio, a planta vai vegetar demais, ou seja, gastar toda a energia na folhagem exuberante em detrimento da frutificação. As flores estéreis também podem surgir por causa de estresse, provocado, por exemplo, por rega com água muito fria ou por correntes de ar bruscas. Analise cuidadosamente sua rotina de cuidados. Talvez seja necessário aumentar o tempo de luz suplementar, ajustar a temperatura ou trocar o fertilizante por um rico em potássio e fósforo. Não desanime. Na maioria dos casos, assim que você corrigir a causa do problema, a planta voltará a produzir frutos normalmente. Fizemos a escolha certa ao selecionar híbridos partenocárpicos que não precisam de polinização. No entanto, em ambientes domésticos, às vezes até mesmo eles precisam de uma pequena ajuda. Acontece que, devido ao estresse ou a condições não totalmente ideais, o processo de autopolinização pode não ser tão eficiente quanto gostaríamos. Se notar que os pequenos frutos aparecem, mas não se desenvolvem, ficam amarelos e caem logo no início, pode tentar a polinização manual. É um procedimento muito simples. Use um pincel macio para aquarela ou um cotonete comum. Passe-o suavemente pelas anteras, ou estames, no interior de uma flor para recolher o pólen. Em seguida, transfira-o com a mesma delicadeza para o pistilo, no centro da mesma flor ou de uma vizinha. Essencialmente, estará a fazer o trabalho de uma abelha. É melhor realizar este procedimento durante a manhã. Essa polinização artificial muitas vezes ajuda a planta a reativar o processo e a começar a formar frutos ativamente. Não é uma medida obrigatória, mas em certos casos, pode ser o pequeno impulso que faltava para desencadear o processo de frutificação. E aqui chegamos ao momento mais gratificante. Após a floração, na base da flor, começa a surgir o pequeno ovário, o futuro pepino. Acompanhar esse processo é um verdadeiro prazer. Mas atenção, é preciso ficar de olho. Observe atentamente a condição dos frutos em formação.
Se estiverem firmes, verdinhos e aumentando de tamanho ativamente, significa que tudo está indo conforme o planejado. No entanto, às vezes você pode notar que alguns deles amarelam e secam. Não precisa entrar em pânico de imediato. Muitas vezes, a própria planta regula a carga. Se ela sente que não conseguirá sustentar todos os frutos que se formaram, ela descarta os mais fracos. Este é um processo natural. Contudo, se a maioria dos frutos estiver amarelando e caindo, isso é um sinal claro de que há um problema. Provavelmente, a planta está com alguma deficiência, luz, nutrição ou umidade. Nesta etapa, são cruciais as adubações regulares com fertilizantes à base de potássio e fósforo, além de uma rega estável e consistente. Não permita que o substrato seque demais. Proporcione o máximo de conforto à sua planta, e a maioria dos ovários se transformará em pepinos crocantes e bem desenvolvidos. Poderíamos pensar que, num apartamento, longe do solo e do jardim, nossas plantas estariam totalmente seguras. Mas, infelizmente, a realidade é outra. O inimigo pode estar à espreita em qualquer lugar. Ele pode entrar pela janela aberta, vir escondido numa nova rosa de vaso, ou até mesmo já estar presente na terra que compramos. Os visitantes indesejados mais comuns em hortas caseiras, como pepinos cultivados em casa, são o ácaro vermelho e o pulgão. O ácaro vermelho é uma praga minúscula, muito difícil de ser notada. Sua presença é denunciada por uma teia fina, geralmente na parte de baixo das folhas, e por pequenos pontos claros na superfície delas. Já o pulgão costuma se alojar em colônias nos brotos e folhas mais jovens. A melhor forma de combate é a prevenção. Inspecione suas plantas regularmente, dando atenção especial à parte inferior das folhas. Mantenha a umidade do ar alta, pois o ácaro vermelho detesta isso. Caso as pragas apareçam, não corra imediatamente para os produtos químicos. Para começar, você pode testar soluções caseiras. Por exemplo, trate as folhas com uma solução de água e sabão, como sabão de coco ou sabão verde. O importante é agir rapidamente, antes que a colônia se espalhe demais. Nossas plantas não falam, mas estão sempre nos dando sinais sobre como elas se sentem. E a principal forma de comunicação delas é através das folhas. Pela aparência das folhas, é possível determinar com grande precisão qual nutriente está em falta no seu pepino. Vamos aprender a reconhecer alguns dos sinais mais comuns. Se as folhas mais antigas, as de baixo, começam a amarelar e o limbo foliar fica pálido, isso geralmente indica deficiência de nitrogênio. Se as bordas das folhas velhas exibem uma coloração amarelo clara, dando a impressão de que a folha foi queimada, o problema é a falta de potássio. Folhas verde pálido ou amareladas, mas com as nervuras permanecendo em um verde vibrante, frequentemente sinalizam a falta de ferro ou magnésio. Este quadro é conhecido como clorose. Se as folhas ficam pequenas e o crescimento geral da planta está lento, pode ser que ela esteja com pouco fósforo. Saber interpretar esses sinais ajudará você a corrigir a nutrição no momento certo e a evitar problemas mais sérios. É como ser o médico da sua planta. Um diagnóstico rápido é a chave para o tratamento bem-sucedido e, consequentemente, para uma colheita abundante. E chegamos finalmente à culminação de todo o nosso trabalho, a colheita inaugural. Ver no ramo um pepino viçoso e bonito, cultivado com as nossas próprias mãos no meio do inverno, é uma satisfação incomparável. Mas, claro, também há regras. A regra de ouro é esta: não seja ganancioso e não permita que os pepinos cresçam em demasia. Para a maioria das variedades de parapeito, o tamanho ideal do fruto situa-se entre os 10 e os 12 centímetros. Se deixar o pepino no ramo por tempo a mais, ele, em primeiro lugar, ficará fibroso e perderá sabor. Em segundo lugar, irá consumir toda a energia da planta, travando o crescimento de novas flores e frutos. Uma colheita regular, pelo contrário, estimula a planta a continuar a frutificar. É como se a planta pensasse: ótimo, estão a levar os frutos,
Preciso de produzir novos urgentemente. Por isso, assim que o pepino atingir o tamanho específico da variedade, corte-o sem hesitar, usando uma faca afiada ou tesoura e deixando sempre um pequeno pedúnculo. Não o arranque com as mãos, para evitar danificar a rama principal. O primeiro pepino é a sua grande vitória. Certifique-se de o comer fresco, para apreciar o aroma e o sabor em toda a sua plenitude. A primeira colheita não é o final, mas apenas o início da etapa mais prazerosa. Com os cuidados certos, seu pé de pepino pode produzir por 1 ou 2 meses, ou até mais. Para maximizar e prolongar esse período, você deve continuar cuidando bem da planta. Mantenha as adubações regulares. Agora, você pode alternar fertilizantes complexos com orgânicos, garantindo que a planta receba um espectro completo de nutrientes. Continue monitorando a rega e a umidade do ar. Garanta as mesmas 14 horas de luz por dia para a planta. Com o tempo, as folhas inferiores começarão a envelhecer e amarelar. Isso é um processo natural. Retire-as com cuidado para que não desviem nutrientes nem se tornem focos de doenças. Continue atento ao surgimento de novos brotos laterais e faça a poda de beliscão, seguindo o esquema que você já conhece. Essencialmente, sua tarefa nesta etapa é manter aquele equilíbrio perfeito de luz, calor, umidade e nutrientes que você conseguiu estabelecer. Sua atenção e dedicação serão recompensadas com novos e saborosos pepinos crocantes, colhidos diretamente do seu parapeito. Pronto, percorremos todo o caminho, desde a semente até a colheita daquele pepino delicioso e crocante. E agora, estou pronto para revelar o grande segredo de que falei no início. O maior erro, aquele que destrói 90% das colheitas caseiras, não é a variedade errada, não é a iluminação deficiente, nem sequer são as pragas. O principal erro é a inconstância. É quando ficamos entusiasmados com a ideia, plantamos a semente, mas 2 semanas depois esquecemo-nos de regar. Passados 3 dias, esquecemo-nos de ligar a luz, e depois ficamos a perguntar, por que é que nada cresce? Cultivar pepinos no parapeito da janela no inverno não é um sprint, é uma maratona. O segredo do sucesso está no cuidado diário, mesmo que seja pequeno. Está na rotina. Está em verificar a umidade do solo pela manhã enquanto prepara o seu café. Está em, ao fim do dia, quando chega do trabalho, cumprimentar o seu amigo verde e verificar se nasceu uma folhinha nova. É exatamente esta consistência e atenção ao detalhe que transformam uma simples planta num vaso num verdadeiro oásis de colheitas. Obrigado por ter assistido a este vídeo até ao fim. Se foi útil e já está pronto para correr buscar as sementes, demonstre isso clicando no botão Gosto e subscrevendo o canal, para não perder as próximas experiências de jardinagem. Clique no sininho e será o primeiro a saber quando vamos plantar tomates na varanda. E agora, uma pergunta para si. Alguma vez tentou cultivar vegetais em casa no inverno? Que dificuldades encontrou? Partilhe a sua experiência nos comentários. Vamos criar a comunidade de jardineiros caseiros mais útil de todas.